Bem-vindo às nossas conversas de epistemologia. Eu sou José Carlos Rotem. E eu sou o professor Flávio Caetano. Nós somos professores da UFSCar. Hoje, na nossa conversa, nós vamos conversar sobre o que é teorias, né? Qual o papel das teorias dentro da epistemologia, né? Por que nós discutimos teorias, né? Eu vou aproveitar o slide. Afinal, teoria é o quê? É de comer? Vamos... Olha, Flávio, não é assim, não é muito de comer, mas a gente só come por causa da teoria. Já entendi. É o mais ou menos da teoria. É o mais ou menos da teoria, né? Então, eu só consigo comer porque eu tenho uma Existe. teoria. Mas lá Certo. no finalzinho a gente vai voltar depois explicando. Falar por que a gente volta explicando? Porque a gente só come por causa da teoria e a teoria não é de comer, ou é de comer, sei lá, vamos ver. Acho bom, porque eu preciso comer depois e eu preciso da explicação da teoria, então. Senão, eu vou passar fome a partir de hoje. Então tá bom, não vamos deixar o Flávio morrer de fome, né, pessoal? Então. Ó, nós estávamos vendo em outros vídeos, nós vimos em outros vídeos, a ideia de que o ser humano, ele conhece não apenas recebendo as informações do objeto, né? Ele coloca no objeto algo que é dele, né? Então, o nosso querido velhinho narigudo, que não é o Flávio nem eu, ele observa e ele conhece, né? Então, aí a gente tem a epistemologia, sempre fica nessa, e principalmente a epistemologia contemporânea, essa questão entre a relação da subjetividade e da objetividade, né? Então, se o sujeito conhece, né, ele depende do conhecimento dele para conhecer. O guarda-chuva, ele depende dos conceitos que eu tenho da compreensão de guarda-chuva, de chuva, de proteção e assim por diante, né? Se tudo isso depende de mim, quando eu falo de mim, eu estou falando José Carlos Rotem, professor da UFSCar, lá que se apresentou, e do Flávio. Será, Flávio, que é possível a gente conhecer alguma coisa? Será que eu posso falar para você que isso aqui é o meu copo de água? Então, é essa questão que me intriga, sabe? Como é que a gente se relaciona com o mundo que está ao nosso redor, né? Porque se a gente pensar do ponto de vista da subjetividade e dissermos, então, como a figura está sugerindo, a subjetividade do nosso velhinho narigudo permitiu que ele capturasse a sombrinha, o guarda-chuva, né? Capturasse junto o que significa a sombrinha, o guarda-chuva, enfim, se relacionasse com o objeto que está exterior a ele, mas que ele captou como uma primeira informação, vamos dizer assim. Então, nós temos um problema. O problema é simples. Se cada um é revestido de alguma forma dessa subjetividade, ou ela é produzida nele, de alguma maneira, ao longo da vida, que ele vai se tornando o que ele é aos poucos, e vai se modificando também, então cada um teria uma sombrinha na cabeça. Então a sombrinha não seria uma só. Seriam tantas quantas cabeças houvessem para capturá-las. É isso, Zé? Se a gente for levar a questão dessa subjetividade ao limite, Flávio, aí nós temos inúmeras sombrinhas, né? Assim, dentro de cada um tem uma de uma forma diferente, né? E aí, se a gente assumir isso radicalmente, então a gente tem a ideia de que não é possível a ciência. A gente só poderia falar em ciência se a gente puder ter uma comunicação.
E também a gente não pode falar só em ciência pensando né, em mim mesmo, né? Só o velhinho, ele precisa conversar com o nosso jovem ali, que observa, né? Então, a objetividade, ela, a ciência, ela precisa buscar essa objetividade no sentido de que ele possa comunicar, né? A subjetividade, ela pressupõe a ideia da comunicação, ela pressupõe a ideia do sujeito que, ao mesmo tempo, ele conhece e ele produz um conhecimento. A objetividade, ela pressupõe duas coisas, ou em outras palavras, a objetividade pressupõe algo além do indivíduo que conhece. Pressupõe outros sujeitos, né? Aqui no nosso caso, a criança, o menino que está conversando com o nosso velhinho, né? E, ao mesmo tempo, ele pressupõe que existem coisas fora de nós, né? Que a sombrinha, ela não é aquilo que é algo só meu, algo da minha imaginação, algo que eu, quando eu estou dormindo, como ela diria Descartes, né? Eu estou dormindo, eu consigo imaginar e pensar numa sombrinha, e daí vou descrevendo essa sombrinha, e ela vai se fazendo, se construindo na minha mente. Né? Então, ela não pode ser só isso, ela tem que existir fora. Né? Então, quando a gente está trabalhando com essa ideia da objetividade, a gente pressupõe que o mundo externo existe. E que esse sujeito, eu, se relaciona com ele. Mas esse sujeito, eu, não sou só eu, enquanto José Carlos. É enquanto eu, enquanto Flávio, eu, enquanto você. Né? A gente pode falar um eu coletivo. E a solução que a gente tem na ciência, né, ou na epistemologia, como em geral, principalmente se a gente trabalhar basicamente com a epistemologia do século XX, e que perdura até o século XXI, a gente começa a compreender a ciência ou o conhecimento, ou esse sujeito que vai ter uma subjetividade como teoria. Né? Então, o que permite que eu conceba, junto com o Flávio, que eu consiga ver o guarda-chuva, né? E dialogar com o Flávio, né? É a ideia que nós teremos algo em comum, que são as teorias. E elas são mediadas pela linguagem. Então, se as teorias é o que nos pode permitir olhar para aquele desenho e chamá-lo de uma sombrinha, um guarda-chuva, podemos nomeá-los, né, de uma forma ou de outra. Também posso dizer que é um guarda-chuva pink, né? Também posso dizer que é um guarda-chuva que não é retrátil. É um guarda-chuva que abre e fecha naquela posição que a gente conhece. Enfim, eu posso dizer várias coisas. Esse posso dizer várias coisas é que nos permite afirmar que entre nós e o mundo exterior a nós existe uma mediação. E essa mediação é feita pela linguagem, não é, Zé? Exatamente. Essa é a linguagem que vai estabelecer essa possibilidade do diálogo, né? E a linguagem, a gente pode pegar, assim, ela até de diversas formas, né? Não só a linguagem verbal da fala, né? Mas também dos gestos, né? Dos movimentos e de coisas que nós vamos construindo em comum. Aqui eu estou pensando, quando a gente vai para o exterior, quando a gente for para o exterior, e num país aí que a gente não domina a língua desse país. Né? Então, se a gente vai para esse país, aí a gente não consegue, por exemplo, se for lá para a China, né?
assim. Na China, eu não compreendo nada, né? Assim, não compreendo. Mas daí tem coisas que eu consigo comunicar com uma outra linguagem, que são os gestos, né? Então, por exemplo, eu consigo lá comunicar que quero comer, né? Assim, né? Então, como como que eu quero comer, eu faço assim, né? A pessoa olha, se ela tem boa vontade, ela busca alguma coisa em comum, com algum gesto, com alguma coisa que nós temos unificados e tá, ela traz lá algo para eu comer. Mas eu não consigo conversar com ela mais do que isso. Não é? Porque eu não tenho mais nada. Né? Se ela conseguiu me entender, demos sorte, né? Enquanto que os chineses lá, eles vão conversando entre eles e vão decidindo se aquilo é bom, não é bom, e assim por diante, dentro da cultura deles, os conceitos, né? Eu estou lembrando, assim, agora, Flávio, né, você vai falando, vai lembrando das histórias, né? Quando eu fui lá fazer o meu pós-doc em Estrasburgo, de um dos dias lá, nos primeiros dias, a gente saiu para ir lá almoçar, comer, né? A gente já tinha várias coisas, a gente pediu, papapá, bonitinho. Daí a gente não lembrava como que pedia a conta. Né? Eu falei, aí a gente tinha comprado um livrinho, né, de dicionário. Daí a gente olhando lá no dicionário, daí de repente a moça chega com a conta. Eu falei, nossa, que povo, pessoal agressivo, né? A gente nem pediu a conta, mandando a gente embora, né? Daí a gente foi lá, pagou, e daí puxamos um dedinho de prosa com ela. Né? Aí ela disse assim, ela falou o seguinte, daí a gente até perguntou como que pedia a conta, e ela falou, olha, eu vi que vocês estavam ali meio enrolados. Né? E como vocês estavam enrolados, né, e olhando provavelmente um dicionário, eu concluí que vocês estavam queriam pedir a conta. Né? Então, veja o seguinte, nós tivemos uma comunicação com ela diferente da palavra, por um lado. Esse exemplo dá duas coisas. Primeiro, que nós comunicamos com ela com uma outra forma. Então, a gente houve uma comunicação. E essa comunicação ela só foi possível por causa que ela tinha porque tanto ela como nós tínhamos uma compreensão ou uma teoria de que você chega num restaurante, você pede o que você deseja comer, ainda mais que era um restaurante, não era um bar assim aberto, onde as pessoas ficam conversando, então você vai lá para comer, né? Conversa, mas é para comer. Então você primeiro pede, chega o alimento, você come, e depois você pede a conta. Correto? Então, ela interpretou que nós queríamos a conta porque ela construiu a sua visão dentro desse universo. E nós queríamos pedir a conta porque nós estávamos dentro desse universo. Né? Então, aquele era o momento de pedir a conta. Então, essa comunicação, né, ou a comunicação entre as nossas subjetividades, entre a moça que estava atendendo a gente e nós, ela ocorre por causa desse processo de teoria, né? Porque tem uma teoria. Aí, a epistemologia do século XX, ela vai começar a discutir, principalmente o pessoal que trabalha com história da ciência, né? Atualmente, muito do que a gente tem de epistemologia, né, da compreensão de epistemologia hoje, ela é muito baseada no pessoal da história da ciência, que é um pouco diferente da epistemologia do pessoal do século XIX para trás.
E lá é mais baseado a epistemologia, ela é fundamentada mais na filosofia. Uhum. Enquanto que as epistemologias mais contemporâneas, elas estão mais baseadas na história da ciência, né? É claro que faz-se filosofia também. Então, vai se buscar a tentativa de compreender como se constrói teoria, né? E a outra é de como que nós podemos saber se essa teoria é boa ou não é boa. Né? Então, a gente vai estar trabalhando nesse processo aí de compreender, né? Assim, duas grandes possibilidades. Uma que nós não trabalhamos agora de imediato, né? Nem vamos trabalhar agora, e outra que nós trabalhamos um pouco em outros vídeos aí. Uma é a ideia do indutivismo, apesar que eu lembro que o Flávio já falou do indutivismo, né? O indutivismo é você, como que é mesmo, Flávio? Você pega... Você vai da parte para o todo, no entanto, o todo ele é previsível desde o começo. É como colocar para uma criança o quebra-cabeça e mostrar para ela, olha, na tampa da caixa tem uma imagem. As peças que estão aqui dentro, se você encaixá-las direitinho, vai produzir esta imagem. Então, ela vai tentando, pedacinho por pedacinho, parte por parte, construir um todo que ela conhece, que ele já está previsto no início. Essa é a ideia da indução. Eu vou juntando a parte para atingir um todo. Mas esse todo é previsível porque a pessoa tem uma ideia dele no começo, ou conhece ele no começo. Uhum. E também a gente vai olha várias vezes uma garrafa, né? E chega a ideia de que existe garrafa, né? Que é objeto, né? Isso é uma outra forma, um outro complemento. Exato. Outra visão é a visão falsificacionista, que é a visão de Popper, que é um austríaco que ele ficou famoso quando ele foi trabalhar na Inglaterra, interessante, ele tinha escrito um livro em alemão, né, que é a lógica da pesquisa científica em alemão, que teve muito pouco sucesso. E daí a esposa dele brigou com ele para ele traduzir para o inglês. Inglês, né? Ele escreveu em inglês. E em inglês ele fez muito sucesso. Ele é considerado britânico, mas ele é austríaco, né? E ele trabalhava com uma ideia, o seguinte, assim, que a gente não conseguiria trabalhar... A gente sempre, quando está fazendo ciência, e essa eu acho que é a maior grande sacada dele, né? A gente trabalha não com verdades, a gente trabalha com hipóteses e conjunturas. Né? Ou a gente vai fazer... Não é, eu escrevi conjunturas, mas não é conjunturas, é conjecturas. Conjecturas, né? Isso. Conjecturas. Olha, pessoal, corrijam o slide aí, hein? Conjecturas, não conjunturas. Conjunturas é outra coisa. Né? Tá vendo como os termos são importantes, né? A questão da linguagem, né? A questão da linguagem. Então, a hipótese e conjecturas. O que é uma conjectura? Eu pego e vou pensando, olha, isso aqui, no caso lá da moça, né? Se eles já se alimentaram e pela fala deles, eles são estrangeiros, né? Certamente eles não sabem como pedir a conta. Ela fez uma conjectura, uma hipótese, certo? E ela foi lá e testou essa hipótese. Isso. Na verdade, né, ela veio e nos deu a conta. Né? Então, essa que seria, assim, um sentido mais amplo, né? Então, a gente pegou um caso do dia a dia, mas se nós formos pegar, por exemplo, o caso agora aí da vacina contra o coronavírus, né? Por que ainda nós não temos a vacina? Por quê? Por causa que a ciência ela se desenvolve dessa forma. No sentido de que os cientistas que trabalham com vacinas, com vírus, né, eles têm algumas teorias, né, que permitem que eles olhem a realidade.
E eles vão fazendo conjecturas de como que aquele vírus ele vive, né? Como você pode impedir que ele, ou melhor, como que você pode fazer que o organismo reaja ao vírus, Uhum. né? Então aí nós temos Possa combatê-lo, né? isso que o organismo possa combater, né? Exato. Então eles fizeram as hipóteses. Então vamos agora. Então já temos, então podemos sair vacinando todo mundo? Imagina, isso é hipótese. Pode nem vacinar ninguém, nem de teste. Primeiro, vamos no laboratório simular o organismo humano. Bonitinho. Então, vamos lá, simulando no organismo humano, você verifica se ela funciona ou não. Aí o que o Popper vai dizer é o seguinte: ele vai verificar se aquela teoria é falsa ou não. Por isso que é chamada falcionismo. Ele diz que você não confirma a teoria. Ele diz que nunca nós conseguimos chegar à comprovação de uma teoria. Eu consigo dizer se ela é falsa ou não. Dentro daqueles protocolos, das mais de. Parece que. Eu ouvi falar uma coisa de 300 vacinas que estavam sendo testadas, uma coisa assim, né? Uhum. Dessas 300, até agora, só umas 6, se não me engano é isso, menos de 10, conseguiram sobreviver a esses testes. Eles ainda não chegaram com isso. Tá, então, então essas aí, que estão agora sendo testadas, elas quer dizer que elas não foram falsificadas. Elas não se tornaram falsas. Mas não nada comprove que elas sejam verdadeiras. Isso. Agora, né? Então você tem então uma teoria ela é científica quando você prova, você tem formas de provar que ela é falsa. E não quando você tem como provar que ela é verdadeira, segundo o falsificacionismo. Ok. Exato. E Daí não eu passo. quer dizer, só um minutinho, Zé, desculpe. Lá, Não quer dizer que no falsificacionismo você tem que partir do pressuposto que ela é falsa, mas que ela é falsificável, né? Uhum. Ou seja, ela pode não responder a todas as questões daquele tema, daquilo que está sendo assim colocado como foco daquela ciência específica, né? Uhum, isso mesmo. Na realidade, né, então, aqui, lá no laboratório, eles falam: se por acaso acontecer tal coisa, ela não é verdadeira. Isso. Daí foi para o segundo momento, o segundo teste, e agora temos aí algumas vacinas no terceiro teste, que também está falsificando. Está querendo mostrar que é aquela, ou melhor, está tentando mostrar, no falsificacionismo está dizendo o seguinte: eles não estão tentando mostrar se ela é verdadeira, eles estão tentando mostrar que até agora provou-se que ela não é falsa. Uhum. Então é uma coisa. Então o conhecimento ele é uma coisa assim provisória, né? Essa é uma das características, né? Então você trabalha com a ideia de suposições e trabalha na ideia de que o conhecimento ele seja a gente comprove que ele não seja falso, né? Uhum. Daí o Popper ele vai dizer o seguinte: uma das coisas que as teorias muitas vezes fazem e não podem fazer é criar mecanismos para tentar defender essa teoria. Né? Então, se mostrou falsa, não, então é falsa. Então, mas eu não vou, estou 50 anos pesquisando, né, não vou abandonar tudo. Então, vamos tentar arranjar, né? Ele diz assim: a hora que você começa a criar mecanismos, né, que a teoria de proteção da teoria, então ela assim, né? Você está dizendo que ela é uma proteção. Vou dar um exemplo aqui, né? Parar de rolar e dar um exemplo. Algumas teorias da psicologia, elas dizem que nós estamos sempre procurando a mãe. Né?
sempre desejamos a mãe, estamos procurando a mãe. Então, a mulher que nós procuramos para ser nossa parceira, ela é a nossa mãe, né? Então, se você está namorando uma mulher mais velha, tá vendo? Está procurando a mãe. Está namorando uma mulher mais jovem? Ah, tá vendo? É a mãe. Nenhuma mulher. Você está procurando a mesma idade? Ah, está procurando a mãe. Né? Você vai criando mecanismos de tal forma que sempre a teoria é verdadeira. Aí o Paulo, no falsificacionismo, ele vai dizer que essa teoria, teorias que elas sempre encontram alguma justificativa para os seus erros, elas não são boas, não são científicas. Porque uma teoria, ela só é científica se a gente consegue provar as condições que elas são falsas. Né? O falsificacionismo do Popper, ele tem uma grande contribuição, e ela é importante, num sentido, primeiro, trabalhar com essa ideia de conjunturas, né? Que essa ideia que a comprovação ela é sempre relativa, né? E que a gente tem que ver que uma teoria ela não pode, ela tem que ter os espaços no qual ela possa se mostrar falsa, né? Ou ela tem que fazer previsões que ela seja possível a gente testar, né? Então, fala. Não, tá certo, é isso mesmo. Se eu soltar isso aqui, tem que cair, né? A teoria tem que cair. Então, se eu solto e não cai, opa, quer dizer que a teoria está falsa, né? Então, esse é um grande ganho. Mas o pessoal que trabalha com história da ciência, né, a filosofia da ciência, eles vão apontar o seguinte, que essas teorias, né, quando a gente olha assim, a ciência, ela não ocorre exatamente assim, né? Se você olhar a prática dos pesquisadores, eles não necessariamente abandonam uma teoria porque ela se mostrou falsa, né? Às vezes, essas correções esses ajustes, né? Eles são necessários para a teoria, né? Tem um exemplo que fala o seguinte, né? Assim, todo pão é um alimento, nos dá vida, né? Tem nesse exemplo, eles pegam um caso lá na França, no qual uma aldeia, quase toda a população morreu depois que comeu pão. Né? Então, olha. Então, isso significa que a minha teoria é falsa. Em tese, né? Em princípio. Então, em vez do pão alimentar, ele mata. Ele mata. Então, ela falsificou, né? Ela é falsa. Na história da ciência, não é esse fato que vai nos fazer parar e na vida de dia a dia, que vai nos fazer parar de comer pão, né? Você que ia lá comer, lembra? Deve ter alguma coisa que permita que não seja isso. Pode ser, será que não é? E a gente vai fazendo testes, né? E todos os momentos a gente vai descobrindo que, nossa, né? A gente não consegue encontrar alguma solução. Aí, pode ser que a teoria foi falsificada, ou mostrada que é falsa, o pessoal da história da ciência vai dizer assim, pode ser que ela tenha sido mostrada falsa por duas razões. Primeiro, porque ela é falsa, ela não serviu. Segundo, pode ser que os experimentos que nós fizemos não possam permitir que a gente compreender que ele foi um mau experimento. Né? No caso aí do alimento, aí do exemplo, a explicação é de que aquele pão tinha um fungo que era venenoso.
né? E aquele fungo venenoso é que matava as pessoas, não era o trigo. Né? Não era o trigo que matava. E Né? nem pão. E nem o pão. Exato. Né? Então, todo pão, alimento, todo pão que não tenha o fungo X, e aí você faz toda a descrição do fungo, ele é bom para a saúde. Só valeria a pena a gente completar dizendo que a tese anterior de que todo pão alimenta caiu por terra. Uhum. Quando eu tive que colocar essa segunda premissa que você está colocando, todo pão que não tiver aquele fungo alimenta. Então, criou-se uma condição na teoria que sustentava a primeira tese, que na verdade demoliu a primeira tese. A tese de que todo pão alimenta se tornou falsa. Uhum. Não é isso? Exatamente. Aí a gente teve que reformular a teoria. Justo. Fazer um ajuste, né? Uhum. Porque, E esse, afinal, aí tem uma coisa interessante, Zé. Esse exemplo que você deu é interessante por causa disso. Afinal, não era o fato só isolado de que aquela aldeia morreu depois de comer o pão, ou quase todos morreram depois de comer o pão. Era também considerar o fato de que fora de lá o pão continuava sendo alimento e não estava matando as pessoas. Uhum. O que provavelmente fez alguém, em algum momento desse percurso, dizer assim: será que tinha alguma coisa no pão que estava matando as pessoas? Então vamos verificar. E ao se verificar, se descobriu o tal do fungo. Então veja, o exercício de falsificar, ele é permanente. Quando uma resposta, uma hipótese resta comprovada, não quer dizer que é verdade, quer dizer que ainda não conseguimos derrubá-la. Uhum. Ela é admitida como verdadeira provisoriamente. E, assim, na vida prática e na vida do cientista, a gente só também, indo além do falsificacionismo, né, dando um salto, né, e a crítica que se faz a ele, é que no dia a dia e na ciência, a gente adere-se a teorias porque elas explicam bem a realidade. Claro. Né? Então, a hora que as teorias vão se comprovando, né, a hora que você pega a teoria de Newton e ela se aplica, né, você fala assim, pô, eu estou conseguindo aqui viver, né, bem com isso aqui, então vamos vamos usar essa teoria. Vamos, pois é. Mesmo nos momentos, por exemplo, a teoria de Newton, mesmo nos momentos que ela se mostrou falsa, né, assim, ela não foi abandonada, né? A teoria da relatividade, por exemplo, ela explica muito melhor a realidade do que a física newtoniana, certo? Mas, em compensação, a física da teoria da relatividade é muito complexo para você ficar trabalhando coisas da realidade, do dia a dia. A física newtoniana ela é muito mais útil, por isso, porque ela é rápida. Você faz algumas contas, tem aquelas fórmulas lá, né? S é igual a S0, mais não sei o quê, né? Você rapidamente. Então, você não abandona. Então, ao falsificar também não significa que nós vamos abandonar a teoria. Mas também, aí que nós ficamos sempre no meio do termo, né? Assim, a ciência, ela não pode ser cabeça dura, né? Você está se mostrando que é falso. Como que você não muda a sua concepção? Pô, não pode ser cabeça dura, né? Por outro lado, a teoria, ela também, as falsificações, a gente não faz, a gente abandonar coisas que nos dão boas explicações para outras coisas. Né? Então, quando você se pega assim, a física newtoniana, para o movimento em baixa velocidade, o baixa velocidade são os movimentos que nós temos dentro da Terra.
Mesmo aquele avião super rápido, e se você comparar com a velocidade da luz, ele está quase parado, né? Então, dentro de movimentos de baixa velocidade, ela explica bem a realidade. Ela nos ajuda. Então, a gente não abandona, né? Então, essa teoria, apesar de nós termos a teoria da relatividade, né? Porque ela consegue ainda dar explicações. Então, a possibilidade dela dar explicações é que nos faz aderir a ela, né? Então, na prática, né, também o falcianismo, ele não funciona exatamente como o Popper descreveu. Ele tem uma importância no sentido de que a gente tem que buscar os aspectos que vão desmontar a teoria, né, e ver se ele consegue resistir aos testes. Mas, no dia a dia, do cientista, isso não faz a gente ficar mudando de teorias a todo momento, né? Diante disso, né, depois em outros vídeos, né, principalmente quando a gente for discutir lá com o Thomas Kuhn, a gente vai voltar um pouco mais a essa questão, né, de como que vai sendo construindo essas teorias, né? Mas aqui, para a gente terminar nosso bate-papo, Flávio, vamos trazer agora, assim, algo que a partir do... dessa ideia, né, de ciência como conjectura, não conjuntura. A ciência como conjectura e a ciência como hipótese, né, e a ciência como uma forma subjetiva que se relaciona pela teoria entre as pessoas. Se tem uma das concepções que se defende aí, a ciência é um projeto, né? Ela é um projeto que busca explicar a realidade, né? Então, a gente tem diversos projetos, só que esse projeto, ele se constitui assim, a partir de alguns princípios, a partir de alguns conceitos, eu vou criar conjecturas, hipóteses sobre a realidade, e aí eu vou tentar explicar essa realidade. Então, por exemplo, a física newtoniana, ela busca explicar a sua realidade no mundo físico por termos dos sistemas mecânicos, né? A teoria marxista é um projeto, de ciência que busca compreender a realidade social a partir do conceito de luta de classes. E a partir desse conceito, vai criando diversos outros conceitos, como, por exemplo, burguesia, proletariado e assim por diante, né? Então, quando a gente fala assim, e aí os termos, eles vão tendo que ter uma certa precisão. Quando a gente fala assim, ô, fulano, você é burguês? Né? Ô, Flávio, você é um burguês, hein, Flávio? Eu estou dizendo que o Flávio, no dia a dia, que ele é bem de vida, que ele se veste bem, que ele gasta bastante. Eu estou dizendo isso. Que não é o conceito marxista de burguês. Quem que é o burguês? O burguês é o dono dos meios de produção, né, o dono da fábrica, né, por exemplo, que compra mão de obra, a força de trabalho do proletário, e ele né? Então, esse que é o burguês. Ele explora a mão de obra. Né? Ele explora a mão de obra. E ao explorá-la, ele obtém a mais-valia. Essa é a tese marxista. Exatamente. Então, no caso, o Flávio, apesar de ter uma boa vida, né? Suponho, né, Flávio? E eu chamá-lo de burguês, ele, na teoria marxista, não é burguês, ele é proletário. Por que ele é proletário? Porque, para viver, ele precisa vender a força de trabalho dele.
Ok? Justamente. A nossa aula não é sobre marxismo, é sobre projeto de ciência. E o projeto de ciência, ele trabalha com seus conceitos. Uhum. Então, quando você vai cumprir a primeira tarefa de quem está entrando no mundo de fazer ciência, é de compreender em qual projeto de ciência ele está entrando. Né? Assim, ninguém faz ciência como o nosso velhinho narigudo lá, sozinho. Ele faz ciência dentro de um projeto. Uhum. Né? Muitas vezes, se você não concorda com um determinado projeto de ciência, às vezes tem que mudar de orientador, né? Ou de programa até, né? Exato. Porque você está dentro daquele projeto. E você trabalha com aqueles conceitos, com aqueles... Exato. E a razão é simples, né? Porque estar dentro de um projeto é estar dentro de um conjunto de afirmações, um conjunto de conceitos, um conjunto de possibilidades de ver a realidade sob um determinado prisma, o prisma daquele projeto, que está assentado numa determinada teoria. Então, se eu refutar dentro de mim ou na minha prática esse ou aquele conceito, essa ou aquela hipótese, o que eu estou fazendo provavelmente é caminhando no sentido de que eu estou refutando a teoria. Aí eu preciso decidir se eu vou seguir testando daquela forma, nesta linha, e descobrir que eu estou errado e que, de fato, aquilo está se sustentando na minha visão, por isso que a questão da subjetividade é importante. E lembrando, só para fazer um parênteses, que a subjetividade não coincide com a pessoa. O sujeito é um sujeito, é um vestimento, uma vestimenta social em cima da pessoa. Então, existe a relação social. E o campo científico, né, o dentro do campo da ciência, o que se encontram são forças argumentativas, às vezes até aparentemente opostas, né, mas dentro daquele campo algumas afirmações básicas permanecem. Enquanto eu estiver admitindo ou aceitando essas afirmações básicas, eu estou dentro daquele campo. A hora que eu refutar isso, eu estou refutando o campo por inteiro. E vou procurar outro lugar. Não é, Zé? É isso mesmo, né? Então, o campo ele exige isso, que você entre dentro dele, o projeto de ciência exige que você entre dentro dele, que você realize, você domine esses princípios, os conceitos, né? E aí vai se realizar a sua pesquisa. Por quê? Porque é aí, pessoal, deixa eu achar o nosso velhinho, é aí que nós temos a teoria que nos permite a comunicação entre as subjetividades, e a ciência, ela não é a ciência de qualquer um. Né? Ela é a ciência daquela concepção teórica. Né? Que tem a concepção teórica, ela tem suas provisoriedades, elas têm sua necessidade de testes, e assim por diante. O entrar em ciência, a gente poderia dizer assim, a gente tem alguns pontos seguros, que são as teorias, e depois a gente entra no mar da incerteza, né? Esse é o caminho. E para terminar, Flávio, nós vamos terminar. O Flávio perguntou se era para comer, né? Para comer, eu disse que era para ele comer, né? Assim, porque permitia que ele comesse. Olha, o Flávio, ele se alimenta a partir de algumas concepções de alimentação, de nutrição, que ele aprendeu no processo familiar dele, né? Que ele aprendeu lendo sites, vendo lá os programas de nutrição, né? Isso faz bem, isso não faz, né? Estão jogando informações. Então, ele foi construindo esse processo teórico. Além disso, ele desenvolveu uma questão do paladar, que, como a gente até falou, que o paladar ele é algo que se aprende. Né? Você só
Você, quando vai entrar no mundo do vinho, por exemplo, né? O pessoal do vinho, eles têm todo um processo educativo, né? Você tem que aprender a beber vinho, porque o vinho tem um sabor, papapá. Então, ele junta todas essas concepções que formam a teoria, mas que não é uma teoria do Flávio. Claro que tem a influência do Flávio, mas é desse meio subjetivo, teórico, que ele está inserido. Exatamente, exatamente. No subjetivo está sempre pressuposto o eu e o outro. E o outro, nessa discussão que nós estamos fazendo, é o outro da ciência. Não é só o outro pesquisador, não é só o outro estudioso, não é só o outro aluno da pós-graduação, mas são os outros, os autores, os conceitos, tudo que envolve a produção daquele tipo de conhecimento. Então, entendi agora lá aquela proposta inicial, quando a gente fala de que a teoria não é de comer, mas é para poder comer, porque o comer já é um ato que a gente faz numa dupla dimensão, na dimensão individual, necessária, orgânica, fisiológica, né? Nós precisamos comer para viver, e também numa dimensão social, porque, por exemplo, eu cresci comendo feijão, mas cresci comendo o feijão que, para mim, sempre teve que ser o feijão com sal. Mas os japoneses fazem doce de feijão. Quando eu, uma primeira vez, me apresentaram o doce de feijão, em princípio eu achei uma aberração, experimentei, tinha gosto de doce de feijão. Eu estranhei, aquilo para mim não fazia parte do meu universo de possibilidades. Mas quem cresceu no Japão comendo doce de feijão, para ele, a verdade é a seguinte: o feijão é para fazer doce. Então, olha como a comida, ela não é uma coisa assim, o comer é universal, porque o ser humano precisa viver em qualquer parte do mundo, ele tem que precisar comer, senão não vive, né? Mas o que comer não é. O que comer é cultural. O que comer depende, de alguma maneira, do conhecimento. E no conhecimento que nós estamos tratando aqui, ele passa por algumas mediações que são atuais. Entre elas, a linguagem e a ciência. Que a ciência também é uma linguagem. É isso aí, Flávio. Vamos deixar o pessoal tranquilinho, né? Dizer para ficarem tranquilos. Vamos falar assim, curta o videozinho, se inscreva aí nesse canal, se você... Isso. Cuidado com comer pão, né, daqui em diante. Cuidado com comer pão, né? Não curta o pão venenoso, curta o nosso site, né? Isso, é verdade, a ideia é boa. Tá joia, né? Você Foi ótimo. coisa. Então tá bom, Flávio. Até uma próxima. Até uma próxima, meus amigos. Ai, perdão, até uma próxima. Aí. Até mais, gente. Aguardo vocês lá.